Quem está aqui na igreja, tem Bíblia lá atrás se você precisar. Quem estiver em casa, pega a Bíblia. É um culto, né? Então tem que estar com a Bíblia aí pertinho. Tem também a Bíblia do celular, né? Aquele aplicativo, se você tiver. O Salmo 46 é onde nós vamos ler nessa noite. A palavra do Senhor diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Ao rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela e não será abalada. Deus a ajudará no pé da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele vai cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado sobre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Vamos fechar os olhos. Fala conosco, Senhor, nesta noite. Revela, Pai, a Tua palavra. Revela através do Teu Espírito Santo a Tua vontade, o Teu querer. Ministra, Senhor, aos nossos corações a palavra de hoje. Abençoe nós que estamos aqui reunidos, pessoal que assiste agora o culto ao vivo, de qualquer parte dessa cidade, do bairro da Brasilândia, ou de outros bairros, outras cidades, outros estados, países, que onde chegar essa pregação, que Teu Espírito possa falar com todos, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Queridos, você pode dar glória a Deus e aplaudir o Senhor nessa noite? Amém. Você sabe que uma vez eu pesquisei este salmo, isso faz muitos anos, eu fui pregar este salmo alguns anos atrás, e eu resolvi pesquisar, estudar este salmo, porque, primeiro, isso aqui é uma música, é um cântico, é um louvor. E eu comecei a estudar este salmo, preste bastante atenção, porque isso aqui desde o começo Deus vai falar com você. E eu comecei a estudar, pesquisar para entender. E eu fui descobrindo algumas coisas. E uma das coisas que eu descobri, que quem escreveu essa música aqui, isso aqui é um cântico, quem escreveu foi um rei de Judá. Israel, o país Israel foi dividido depois da morte de Salomão em duas partes: reino do norte chamado Israel, reino do sul chamado Judá, onde fica Jerusalém. E esse rei aqui, ele era rei do sul, rei de Judá, e o nome dele é Ezequias. Esse rei Ezequias, ele viveu pelo menos 300 anos depois que Davi já tinha morrido. Então ele é descendente de Davi, mas é um descendente bem longe de Davi. Davi era, tataravô dele, por aí vai. E eu fui pesquisar este salmo, eu comecei a descobrir essas coisas. Era um cântico escrito por um rei. E quem cantava este cântico aqui eram moças virgens, e elas cantavam em soprano. Esse louvor aqui é um louvor que chama a Deus, o nome de Deus aqui citado
o nome que aparece aqui é Iavé Sabaote. Isso é hebraico. Iavé Sabaote, que significa o Senhor dos Exércitos. Maravilha. E eu, pesquisando, estudando este salmo, descobri que este salmo foi escrito em um momento de guerra, onde esse rei de Judá, ele já tinha visto a ruína de Israel, a ruína do reino do norte, e agora as ameaças eram que o reino do sul também seria destruído. E eles estavam ouvindo rumores de guerra, e a nação era a nação dos sírios. E esses assírios, eles tinham um rei, um líder, que era terrível e muito temido naquela época. E ele se chamava Senaqueribe. Então esse rei Ezequias, quando esse Ezequias escreve essa música, ele estava num momento de ameaça, um momento de medo, um momento de preocupação, e correndo risco de morrer. Poderia morrer, poderia ver a destruição do seu reino, porque esse rei Senaqueribe era violento. E ele escreveu essa composição aqui. Ele se manteve em paz, em fé. Como alguém consegue manter fé, manter paz, manter a tranquilidade no momento de guerra? Eu pergunto a vocês nessa noite: como alguém consegue se manter equilibrado, passando pelos momentos difíceis como nós estamos vivendo também? Porque se o rei Ezequias estava passando um momento de medo, momento de ameaça, correndo risco de morrer, não é diferente também do momento que nós hoje estamos passando, porque também nós estamos enfrentando uma guerra, e a nossa guerra não é uma guerra armada, nós não estamos aqui lutando contra um outro país, nós estamos numa guerra, passando por um processo de luta contra um vírus invisível, uma doença que tem tomado e levado muitas vidas, centenas e milhares de vidas por todo o planeta. Nós também estamos em guerra, mas para nós enfrentarmos esta guerra, nós podemos também utilizar as armas que Ezequias utilizou, nós podemos utilizar a mesma estratégia que Ezequias usou. E quais foram as estratégias? Primeiro, Ezequias manteve a sua fé em Deus, ele manteve a sua convicção em Deus, ele se manteve na fé, na convicção de que Deus é o Senhor dos Exércitos. Posso te falar uma coisa? Da mesma forma é nos dias de hoje. Sabe essa guerra que a senhora está passando? Sabe essa guerra que você, meu amigo, minha amiga, está vivendo? Deus, ele é maior do que a tua guerra, ele é maior do que o teu problema, ele é maior do que a tua luta. O Senhor dos Exércitos está do teu lado, e ele vai te dar a vitória que você precisa. Aleluias, aplauda ele nessa noite. Então nós temos que usar a nossa fé, nos momentos difíceis. Foi falado de fé na abertura do culto, né? A fé é justamente você se fazer valer das suas convicções. Faça valer as suas convicções nesses momentos difíceis. Ei, sabe as músicas que nós sempre cantamos? Sabe essas músicas que a gente sempre canta, esses louvores que nós sempre cantamos? Fé é você utilizar esses louvores, as letras dessas composições, como elemento para manter a sua fé, a tua convicção viva. Quem entendeu, diga amém. Sabe as pregações que você tem ouvido, que você ouviu durante a tua vida toda? Sabe os textos bíblicos que você conhece? Faça esses textos se tornarem realidade na tua vida. Faça essa pregação de hoje se tornar uma realidade na tua vida nesse momento difícil, porque o mesmo Deus que foi com Ezequias, ele também está comigo, ele está contigo, ele está nessa igreja, ele está conosco para nos dar vitória nessa
hora que ele escreveu. Daí ficou interessante. Para mim o texto. Porque eu comecei a ler esse texto e pensando nele, passando pelo processo que ele estava passando. Quem entendeu, diga amém. É igual você ouvir essa pregação que você está ouvindo agora, e você ouvir essa pregação e por um outro lado, você lembrar daquilo que você está passando hoje. E você ouve o pastor pregando e tem gente balançando a cabeça, dizendo: é isso aí mesmo, eu estou passando isso aí. Porque você está olhando para a tua vida e está dizendo: isso aqui faz sentido para mim. Olha a luta que eu estou passando. Eu estou numa guerra lá em casa. Eu estou numa guerra com os meus filhos. Eu estou numa guerra com a minha vida profissional. Está tudo travado, vida financeira. Estou desempregado, estou numa luta. E você começa a olhar aqui o texto e olhar para a tua vida, você vê o sentido. Então esse texto me fez sentido quando eu comecei a entender de quem tinha escrito e do que se tratava. E talvez você tenha se perguntado: pastor, por que para mim as coisas têm sido tão difíceis? Eu quero te dar algumas lições nessa noite, porque parece que tem sido mais difícil para você. Quem está ouvindo, diga amém. Amém? Sabe por que parece que para mim e para você as coisas têm sido mais difíceis? Sabe por que tem momentos que parece que as coisas para mim e para você elas estão mais travadas? Eu tenho algumas propostas aqui nessa noite. Em primeiro lugar, quem está ouvindo aqui, diga amém. Está em casa, ouve agora. Em primeiro lugar, parece que é mais difícil, sabe por quê? Porque além de nós vivermos essa luta aqui, diária, cada dia nós matamos um leão, enfrentamos um gigante, além de nós vivermos essa luta diária, nós enfrentamos uma luta que eu chamo de uma luta espiritual. Existe um conflito espiritual. Nós passamos por processos espirituais. Já percebeu que tem dias que você acorda bem? Já percebeu que tem dias que você acorda motivado? Já percebeu que tem dias que você acorda e parece que as coisas estão fluindo para você? Parece que tudo está caminhando legal, mas tem dias que as coisas são travadas, que tudo que você pega para você para fazer vem amarrado, vem difícil, vem debaixo de luta, de choro, de clamor. Você já percebeu que parece que às vezes existe uma força maligna tentando impedir que as coisas de Deus aconteçam na tua vida? E isso acontece porque nós estamos em uma luta espiritual, nós estamos dentro de uma guerra espiritual, nós estamos dentro de um processo espiritual. Sabe como vencer a luta espiritual? Nós vencemos orando. Sabe como vencer a luta espiritual? Nós vencemos clamando a Deus. Eu lhe garanto que se nessa noite você orar, se você clamar, põe teu filho na mão de Deus, põe a tua casa na mão de Deus, põe teu casamento na mão de Deus, põe a tua empresa na mão de Deus, põe a tua finança na mão de Deus, pastor. Mas nós estamos em crise, nós estamos em Cristo. Jesus é maior do que a crise, Ele é maior que a luta. Coloque a tua luta na mão dEle e Ele te ajudará. Você pode aplaudir e exaltar o nome dEle nessa noite. Aleluia! Vencemos as lutas espirituais, sabe como? Orando. 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 Quem entendeu, diga amém. Tendo relacionamento com Deus. Posso te ensinar uma estratégia aqui nessa noite? Quem quer aprender algo diferente, diga amém. Sabe o que eu tenho aprendido, irmãos? Eu vou repartir porque eu tenho sido abençoado. Se tem dado certo para mim, eu acho que eu posso repartir com alguém mais. E eu não sei quantas pessoas vão assistir esse vídeo, vão assistir essa pregação, não sei onde vai chegar esse vídeo, então eu acho que vai alcançar alguém. Sabe o que eu tenho aprendido a orar? Não é orar reclamando. Sabe o que é reclamar? É você reclamar, é você clamar de novo. É reclamar, é você ficar falando as mesmas coisas. A oração, eu tenho aprendido a orar agradecendo por aquilo que eu ainda não tenho, mas eu tenho certeza que já deu certo. Deus, eu quero te agradecer porque já deu certo. Senhor, eu quero te agradecer porque o mês de junho vai começar. Hoje é dia
28 de maio. Senhor, eu quero já agradecer pelo mês de junho, porque o mês de junho será uma bênção. Pastor, mas nem chegou o mês de junho. Ei, eu tenho fé que será uma bênção. E quando você começa a agradecer, ainda que você não tenha, quando você começa a desenvolver dentro de você o sentimento de gratidão, você está atraindo bênção de Deus para a tua vida. Não é você ficar pedindo, eu quero, nem vim para a igreja para ficar, eu quero, não é isso. É você já agradecer. Senhor, eu já te agradeço, porque essa doença não vai tocar na minha casa. Eu te agradeço, Senhor, que se ainda que tocar na minha casa, nós vamos superar e vai dar tudo certo. Eu te agradeço, Senhor, pela porta que já está aberta. Eu já te agradeço, Senhor, pela provisão que já chegou na minha casa. Pastor, ela não chegou ainda, mas pelos olhos da fé, eu já vejo abundância. Pelos olhos da fé, eu já vejo uma pequena nuvem. Pelos olhos da fé, eu já vejo o milagre de Deus chegando na tua vida. Levanta a tua mão e agradeça a Deus, aleluia. Você pode exaltar meu Senhor nessa noite. Porque tem pessoas que ficam sempre ali naquela mesma luta. Mas eu oro, pastor. Muda a oração hoje. Tenta fazer o que eu estou te falando. Muda a oração. Eu já te agradeço, Senhor. Eu estou querendo comprar um carro. Eu já te agradeço pelo carro, Senhor, porque eu sei que o Senhor vai trazer na minha vida. Deus é o dono do... O que a Bíblia fala? É dono do ouro e da prata. Já te agradeço, Senhor. Já agradeço pela minha família restaurada. Eu te agradeço. Já deu certo. Você está falando isso, irmãos. Já ouviu falar de uma coisa chamada poder das palavras? Palavra tem poder. Quem acredita nisso? Diga amém. Eu uso o poder das palavras. Em nome de Jesus, eu já te agradeço, Senhor. Porque as coisas são difíceis? Porque nós estamos numa guerra espiritual. 2. Por que as coisas são difíceis para mim e para você? Segundo lugar, para a gente aprender a valorizar. Valorizar. Não faz falta abraçar, irmãos? Quem tem sentido falta de abraçar? Diga amém. Ninguém? Eu tenho sentido. Abraçar, de beijar. Eu tenho feito os cultos aqui, desde quando começou o isolamento, eu tenho feito os cultos aqui, sem parar, direto. Às vezes com 5 pessoas, às vezes com 4 pessoas, às vezes só teve culto, foi eu mais um. Teve culto que tinha 20 pessoas aqui dentro. Mas eu sinto falta de ver a igreja lotada de gente. Igreja lotada, sinto falta disso. Tem gente sentindo falta disso. Sabe por que a luta vem, irmãos? Sabe o que é difícil? Para a gente aprender a agradecer a Deus.